Imagina descobrir que seus 3 melhores amigos, com quem você compartilhou uma vida, eram na verdade monstros sujos. Meus amigos planejavam violentar uma garota, então eu decidi espalhar isso para a cidade inteira. Tentar drogar e abusar de uma garota inocente em uma festa? Não enquanto eu estiver aqui. Então, para simplificar, eu era um moleque chato quando criança. Eu costumava roubar de lojas e da família, xingar e jogar coisas em pessoas aleatórias andando na rua. Fumava desde os 12 anos e não me importava com ninguém além dos meus amigos. Eles eram minha verdadeira família, ou pelo menos eu pensava, e o grupo de nós 5 causava problemas todos os dias. Meus pais, embora em meus anos posteriores tenham me dito que deveriam ter sido mais eficazes em sua disciplina, realmente não eram culpados. Eu era apenas uma criança confusa. Eu costumava pensar que fazer todas essas coisas me tornava legal. Não consigo realmente descrever o quão superior me sentia quando fazia adultos com medo de mim, mas me fazia sentir poderoso, e o poder era algo que eu ansiava quando era mais jovem. Eu poderia continuar sobre meus pecados, mas o fato é que eu estava simplesmente fodido na cabeça. Fiz reparações onde pude para quem pude. Mas você não está aqui para a autoflagelação, você está aqui para a vingança. Então, resumindo, quando eu tinha 16 anos, meus pais finalmente tiveram o suficiente. E apesar de todas as minhas birras e gritos e até mesmo alguma violência física contra meu pai, eles decidiram me colocar em uma escola para jovens problemáticos. Eu chamo de escola, mas o que realmente era uma instituição militar que ensinava a disciplina das maneiras mais brutalmente eficazes, enquanto incluía algumas aulas de alfabetização e matemática ao longo do caminho. Sem entrar em muitos detalhes, direi que essa escola me mudou. Embora agressivo, violento, arrogante e quase homicida quando fui jogado na porta deles, os homens que dirigiam esse acampamento me quebraram. Eu fiquei lá por pouco mais de 1 ano. Sem telefonemas, sem visitas em casa, sem acesso ao mundo exterior. Por 1 ano inteiro, eu tive esse acampamento e esses conselheiros, esses homens durões da vida real, me ensinando o quão sujo eu realmente era. No final do meu 2º verão, eu era uma criança diferente. Eu tinha brigado e gritado e levado porrada mais vezes do que posso contar, mas eventualmente, fui abatido. Esses homens me ensinaram que homens de verdade simplesmente não agem como eu, e que o tipo de caminho que eu estava seguindo me levaria para a cadeia ou para a morte. Eles foram brutalmente honestos sobre isso, especialmente esse conselheiro J. No final da minha estadia, eu considerava J um segundo pai. Embora eu o odiasse no início por me fazer sentir inferior, ele realmente me fez um favor me ensinando o quão tóxico meu comportamento era, e até hoje ainda o considero um herói. Ele foi a pessoa principal que me considerou pronto para voltar para casa. Mas a história de fundo está ficando muito longa, então vamos para a história real. Quando voltei para casa, eu havia mudado de um pequeno idiota abusivo para um jovem um tanto civilizado, pronto para enfrentar meu último ano do ensino médio. Eu estava nervoso para voltar, já que me adaptei ao estilo de vida disciplinar da escola, mas também estava animado. Senti saudades dos meus amigos e esperava que eles simplesmente me aceitassem de volta, apesar do fato de que eu não havia falado com nenhum deles em mais de 1 ano. E para meu alívio, fui recebido de braços abertos. Um dos meus amigos mais próximos havia se mudado para outro estado desde que eu fui embora, mas os outros 3 estavam eufóricos em me ver. Nas semanas seguintes, me estabeleci. Não passei muito tempo com eles fora da escola. Meus pais estavam meio que testando o quanto eu havia amadurecido desde que voltei, e estavam estabelecendo limites sobre quando eu podia sair, quanto tempo eu podia ficar fora e para onde eu podia ir, etc. Eu estava determinado a provar a eles que eu não era o mesmo idiota que havia arruinado suas vidas todos esses anos. Então segui suas regras e só realmente conversei com meus amigos durante a escola. Tudo isso é relevante por causa do que aconteceu a seguir. Eu havia me juntado ao time de futebol da escola, todos os 3 amigos faziam parte, e uma noite depois do treino, todos os meus companheiros de equipe estavam no ginásio, suados e sujos,
mas satisfeitos com nós mesmos. Eu estava rindo e conversando com meus 3 melhores amigos, tanto que não percebi que éramos os últimos que sobraram no ginásio. Mas foi aí que a conversa começou a ficar ruim. Um dos meus amigos, vou chamá-lo de F1, amigo 1 para simplificar, começou a me contar sobre uma festa na faculdade que todos estavam planejando ir, e como eles estavam invadindo festas na faculdade por alguns meses, já que era fácil acesso a garotas e bebida. Eu estava hesitante sobre isso porque não achava que minha mãe e meu pai concordariam em me deixar ir. Mas então F1 começou a falar sobre essa garota que ele estava planejando convidar. Uma garota que estudava na mesma escola que nós, mas não uma que eu achava que F1 tinha algum relacionamento real. Eu a conhecia, mas não a conhecia. Ele começou a contar para meus outros 2 amigos, e para mim, que ele estava tentando colocá-la na cama por um tempo, e ela continuava inventando desculpas. Então ele planejou levá-la para a festa e finalmente fazer coisas. Quando eu perguntei a ele, de forma brincalhona, o que te faz ter tanta certeza de que ela não vai te rejeitar de novo? Ele olhou para mim nos olhos e disse, com a maior naturalidade, a frase mais arrepiante que já ouvi na minha vida inteira. Eu só vou colocar algo na bebida dela. Isso vai deixá-la mais solta sem problemas. No início, eu só ri meio sem jeito, achando que era alguma piada doentia, mas eles não estavam rindo comigo. Quando eu perguntei se ele estava falando sério, ele me disse que estava cansado das jogadas de merda dela e sabia que ela estava apenas o enrolando e que as pílulas apenas facilitariam as coisas. Eu não podia acreditar nos meus ouvidos. Eu me excusei da conversa bem rápido e praticamente corri para casa, provavelmente passando por vários sinais de parada, mas realmente não me lembro. Passei a noite inteira me convencendo de que meus amigos estavam apenas brincando. Alguns dias se passam e a conversa no vestiário é quase esquecida, embora eles não tenham parado de falar sobre a festa e continuaram insistindo para que eu simplesmente escapasse e me juntasse a eles. Fui chamado de vagabundo repetidamente por dizer a eles que não iria por causa dos meus pais, mas novamente eu apenas ignorei. Então a merda finalmente bateu no ventilador. Durante outra sessão de treinamento depois da aula, todos nós acabamos sendo os últimos nos armários. E F1 faz algo que eu nunca teria esperado em 1000 anos. Os 3 estavam falando sobre a festa o tempo todo, então F1 começa a vasculhar sua bolsa de ginástica. Ele nos diz para olhar para isso e joga para F2 um pequeno saco de pílulas cor-de-rosa. Imediatamente sinto o sangue drenar do meu rosto, e como se uma bomba estivesse explodindo na minha cabeça, uma voz na minha mente está gritando, caramba! Isso está realmente acontecendo, isso é sério, caramba! É realmente difícil descrever o que eu estava sentindo quando o F1 começou a entrar em detalhes sobre como ele planejava convidar a garota para a festa, colocar algo na bebida dela e aproveitar um dos quartos da fraternidade por algumas horas. Eu estava doente, literalmente poderia ter vomitado tudo do meu estômago no chão enquanto ouvia os 3 falando sobre o quão incrível a festa ia ser depois de apenas descrever como estavam planejando estuprar uma garota. Eu não aguentei e, novamente, corri. Eu realmente acabei vomitando mais tarde naquela noite, revivendo na minha cabeça o que diabos eu tinha acabado de testemunhar. Quase não conseguia acreditar. Esses 3 garotos eram meus amigos há 15 anos. Eu os considerava minha própria família, pensava que os conhecia melhor do que ninguém. Mas 1 ano longe e isso... Vou te dizer que eu realmente chorei naquela noite. Não tenho vergonha de admitir. Do que tenho vergonha é de quanto tempo levei para realmente me controlar e lidar com isso. Eu sabia que deveria ter contado para alguém, mas de alguma forma doentia, minhas lealdades ainda estavam fodidas. Não me crucifiquem por isso. Eu sei agora o que eu deveria ter feito, mas eu tinha 17 anos, e esses eram meus melhores amigos. Eu não queria que eles se metessem em problemas, mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia deixar essa merda acontecer. Então, em vez de relatar tudo o que eu tinha ouvido para um adulto como uma pessoa normal, eu decidi que ia resolver tudo sozinho. Então fui até F1 e disse a ele para não fazer o que ele tinha planejado.
Disse a ele que era estúpido e perigoso, e arruinaria tanto a vida dele quanto a vida da garota que ele estava planejando drogar. Ele nem piscou. Ele foi direto para a minha cara e me disse que a escola para a qual eu fui enviado me transformou em um covarde. Que ele odiava o quanto eu havia mudado e estava tentando me mudar de volta com F2 e F3. Ele até me contou como eles estavam falando de mim pelas costas e como eles planejaram me dar uma chance com a garota depois que F1 terminasse com ela, só para me mostrar o que eu estava perdendo. Então ele disse algo que nunca vou esquecer. Ele me disse, palavra por palavra: estou fazendo um favor para aquela vadia. Ela é uma virgem, e depois dessa festa sua mãe não será a única a finalmente transar. Eu dei um soco nele. Nós brigamos e ambos fomos mandados para casa suspensos por brigar. Eu não podia acreditar. Eu estava fervendo. Meu melhor amigo tinha me dito isso. Meu melhor amigo tinha me dito que ia estuprar uma garota inocente em uma festa e eu era um covarde por não querer participar. Eu estava enojado, doente até o fundo da alma, e eu estava farto dele. Meus pais ficaram decepcionados por eu ter sido suspenso tão pouco tempo depois de voltar para casa. Mas eu apenas fiquei quieto enquanto minha mãe chorava e meu pai gritava comigo. Eu sei agora que deveria ter contado a ele, mas depois do que F1 me disse, eu tinha essa ideia insana na minha cabeça de que ia me vingar sozinho. E agora, para a vingança. Depois de um fim de semana de castigo, voltei para a escola, e a primeira coisa que fiz foi procurar F1. Ele estava tão machucado quanto eu, mas estava com um belo olho roxo de onde eu o tinha acertado no rosto. F2 e F3 estavam com ele, e todos eles me encararam quando me aproximei deles. Então eu fiz algo que me fez sentir mal. Eu me desculpei com ele. Eu disse a ele que sentia muito por tê-lo acertado, e que ele estava certo, eu tinha mudado, e eu odiava o que aquela escola tinha feito comigo, e eu queria voltar a ser o velho eu de novo, e surpreendentemente, todos compraram. F1 e eu até nos abraçamos, e coloquei a cereja no bolo quando disse a eles que iria para a festa. Agora, para o meu plano idiota de adolescente. Primeiro, comecei a gravá-lo sempre que estávamos sozinhos. Eu queria pegar tudo o que eles disseram sobre a festa e a garota que eles estavam planejando vitimizar em fita. Eu sabia que precisava de alguma prova, ou seria apenas minha palavra contra a deles. E depois de alguns dias, eu tinha conseguido mais do que o suficiente. Mas eu não tinha terminado. Não, meu eu estúpido tinha um plano e eu ia cumpri-lo ao máximo. Então a próxima coisa que fiz foi rastrear a garota, levá-la para um lado e contar tudo a ela. Ela ficou brava e com medo, mas eu implorei para que ela não fosse para a polícia ou contasse para ninguém. Eu sei agora que isso também foi estúpido, mas por algum motivo ela me ouviu. Eu tinha um plano louco e estúpido para dar uma lição em todos eles. Então eu disse a ela para dizer a F1 que ela ia encontrá-lo na festa, mas para ficar em casa, para que ela pudesse ficar segura. Mais tarde naquele dia, F1 começou a se gabar de como a garota havia aceitado seu convite e tudo estava indo de acordo com o plano. E eu fiquei lá, com o telefone meio que fora do bolso gravando tudo. Então a noite da festa finalmente chega, e eu escapo porque, você sabe, eu estava de castigo. Acho que vale a pena mencionar que eu não estava cheio de vingança e justiça durante a noite toda. Eu estava me questionando, eu tinha dúvidas, mas de alguma forma estranha, eu me senti traído. Esses 3 garotos tinham sido meus irmãos desde antes de eu conseguir dar um soco, e eu me senti traído por eles terem seguido esse caminho. O que me deixou ainda mais louco foi a possibilidade de que eu poderia ter sido como eles se meus pais não me tivessem mandado embora. Foi um momento estranho de realização para chegar no meio de uma casa de fraternidade lotada, cercada por idiotas bêbados, mas você aceita o que a vida te joga. Então a noite continua, e F1 está ficando cada vez mais frustrado porque a garota que ele convidou não apareceu. Eu me certifiquei de mantê-lo na minha mira a noite toda, não querendo que ele decidisse que qualquer garota serviria se ele não pudesse pegar a que ele queria. Eu fiquei de olho em todos eles, observando-os beber e beber enquanto eu ficava o mais sóbrio possível com um pouco de água em uma lata de cerveja.
Quando a meia-noite chegou, os três estavam bêbados, e eu sabia que todas as garotas da festa estariam seguras até então. Nessa hora, a multidão estava diminuindo, e algumas pessoas que não conseguiam segurar a bebida já estavam desmaiadas pela casa. E agora era a minha hora de brilhar. Enquanto os três estavam ocupados com um jogo de beber, eu cacei na bolsa de F1 e encontrei o saco de pílulas cor-de-rosa. É aqui que eu fiz algo do qual não estou particularmente orgulhoso, mas vou te contar mesmo assim. Eu coloquei uma pílula em 3 cervejas cada e entreguei para meus amigos, e então esperei. Não demorou muito para que os 3 estivessem desmaiados no chão, junto com vários outros convidados da festa. Então eu tirei uma caneta permanente preta da minha bolsa e escrevi "estuprador" na testa dos 3. Tirei fotos e as enviei imediatamente para a página do Facebook da nossa escola, para que todos que estudassem na nossa escola vissem. É verdade que eu não pensei muito nessa parte, já que não só fiz isso à vista de todas as outras pessoas conscientes na festa, mas também sabia que as fotos não durariam muito no site da escola antes de serem removidas. Mas como era uma escola pequena, em uma cidade pequena, eu não duvidei que um monte de gente veria antes que um professor removesse as fotos, e era exatamente isso que eu queria. Em seguida vieram as gravações. Quando cheguei em casa, levei uma bronca verbal dos meus pais por ter escapado, mas eles pararam quando finalmente contei a eles o que estava acontecendo. Os 2 ficaram chocados e meio descrentes, mas quando eu toquei para eles as gravações que eu tinha salvo no meu telefone, eles ficaram tão enojados quanto eu. Eu fiquei quieto no carro enquanto meu pai me levava para a delegacia, recebendo uma palestra sobre como eu deveria ter ido direto para ele em primeiro lugar, e que o que eu tinha feito na festa não era necessário. Mas eu senti que era na época. Meu telefone já tinha explodido com outros alunos comentando sobre as fotos dos meus 3 ex-amigos com "estuprador" escrito na testa. E enquanto muitos apenas riam deles, muitos estavam questionando se havia alguma verdade nisso. Era o que eu queria. Eu queria que todos soubessem quem eles realmente eram, para que não tivessem para onde se esconder. As horas na delegacia foram, admito, muito assustadoras. Eu ainda estava debatendo comigo mesmo se eu tinha feito a coisa certa, mas meus amigos tinham escolhido seu próprio destino. Eu ainda me sentia magoado e traído por eles terem se permitido se tornar assim, e embora eu sentisse um pouco de culpa por potencialmente arruinar o futuro deles, eu fiz o que achei que tinha que ser feito. E resumindo, as gravações foram suficientes para que todos eles fossem acusados de planejar cometer um crime. Como a garota que F1 estava planejando drogar havia sido nomeada, seus pais estavam compreensivelmente furiosos e exigiram que os 3 meus ex-amigos fossem presos. Eu também teria sido se não fosse a garota contar para seus pais e para o tribunal que eu a tinha avisado para ficar longe de F1 e da festa. Fui acusado pelo uso de uma substância ilegal, já que admiti usar as pílulas nos meus 3 ex-amigos, e também por agressão, já que a caneta permanente foi vista como uma forma de agressão. Mas felizmente eu nunca fui preso. Mas eu peguei um monte de serviço comunitário. Os 3 foram julgados como adultos em um caso de tentativa de estupro, mas apenas F1 pegou pena de prisão, já que ele foi quem conseguiu as pílulas e foi o único que admitiu querer usá-las. Os outros 2 só pegaram liberdade condicional e serviço comunitário por serem acessórios, mas foram completamente rejeitados na nossa cidade. Ninguém os deixou esquecer. Eu estava preparado para a reação, pronto para ser atacado por eles ou algo assim. Mas estranhamente, acho que ver F1 ir para a cadeia pelo que ele fez colocou um pouco de juízo nos 2. E eles ficaram espertos o suficiente para realmente entrar na faculdade sem bolsas de estudos de futebol, já que os 2 foram expulsos do time. Eles nunca mais se aproximaram de mim, o que me surpreendeu, mas eu não me importava mais. Na minha mente, meus amigos estavam mortos para mim muito antes de tudo isso acontecer, e quando me mudei para a faculdade, tudo ficou para trás. Estou no meu último ano da faculdade agora, e ainda penso neles às vezes. Penso em como, se meus pais não me tivessem mandado para aquela escola especial, eu poderia ter acabado como eles. Estranhamente, eu sinto falta deles às vezes.
mas sei que é a memória das crianças que eu sinto falta, não dos homens que eles se tornaram. Agradeci aos meus pais continuamente por me mandarem para aquele lugar, e até mesmo obtive a aprovação de Jota quando me senti homem o suficiente para contar a ele o que aconteceu. Não sei o que vai acontecer com F1 quando ele sair da cadeia, mas uma parte de mim espera que ele aprenda sua lição e siga em frente com sua vida, como eu. Jota me ligou há alguns dias, apenas para saber como eu estava. E eu contei a ele toda essa história, o que é meio que o motivo pelo qual estou contando para a internet agora. Acho que a moral da história é defender seus amigos quando você sabe que eles estão fazendo algo errado, mas talvez não da maneira estúpida que eu fiz. Sempre envolva outras pessoas mais qualificadas para lidar com situações sobre as quais você não tem certeza. Mesmo que você seja um adolescente teimoso e cabeça dura que pensa que sabe de tudo. Atualização. Nossa, eu não esperava receber tanto apoio sobre tudo isso. Obrigado pelas palavras gentis, e desculpe por não ter respondido a tantas perguntas, mas a escola tem sido difícil, então vou tentar responder o máximo que puder. 1. Para todos vocês que estão perguntando se a garota da história e eu nos tornamos amigos, bem, infelizmente não. Conversamos muito durante o julgamento e depois, mas nunca realmente desenvolvemos uma amizade. Acho que os dois estávamos muito envergonhados com tudo, então apenas seguimos nossos caminhos separados e permanecemos civilizados na escola. 2. Para todos que questionam por que eu pareço britânico, tudo o que posso dizer é, uau! Estou acostumado com as pessoas percebendo isso pessoalmente, mas não por escrito. Alguns de vocês devem ser gênios secretos. Meu pai é britânico. A família dele mora lá e nós o visitamos muito. E a família dele é tão britânica quanto possível. E uma pequena informação paralela. Eu nasci na Grã-Bretanha, 6 semanas prematuro, mas fui criado na América. 3. Para todos que perguntam sobre Jota, bem, ele é ótimo. Um grande homem que passou por muita coisa na vida também. Ele perdeu o filho para as drogas, e é por isso que eu meio que acho que ele fez do seu trabalho cuidar de garotos como eu, só para garantir que nenhum outro pai passasse pelo que ele passou. A reação dele ao que aconteceu foi basicamente me chamar de idiota por toda a porcaria que eu fiz, mas ele estava orgulhoso de eu não ter esquecido tudo que aprendi no momento em que cheguei em casa. Ele também me disse que gostaria que eu fosse falar na escola no próximo verão, só para contar a alguns dos garotos novos que estão chegando o quão ruins as coisas podem ficar se você se recusar a mudar a maneira como vive. Se eu ficar rico, farei uma doação enorme para aquela escola. 4. Para todos que perguntam onde isso aconteceu, pelo bem da privacidade de todos, incluindo a minha, vou ter que manter isso em segredo. Tudo o que posso dizer é que era uma cidade pequena, com uma população pequena, o que provavelmente é o motivo de a coisa toda não ter sido estampada em todas as notícias. Mas eu sou paranoico, então isso vai ter que permanecer um mistério. 5. Para todos que sugeriram que eu rastreasse meu amigo que se mudou antes de eu voltar para casa, bem, estou meio em cima do muro sobre isso. Me chame de covarde, mas acho que preferiria me lembrar dele como meu amigo de infância, sem todas as memórias sendo contaminadas do jeito que são com todos os outros. Se eu fosse procurar, talvez não gostasse do que encontraria. E mesmo que seja possível que ele também tenha mudado depois de ser removido de um ambiente tão tóxico, eu simplesmente não sei. Acho que prefiro viver com a ambiguidade. 6. Para aqueles que estão se perguntando o que eu teria feito na situação se eu nunca tivesse ido para aquela escola, bem, por razões óbvias, eu realmente não posso responder. Eu gostaria de pensar que eu teria enfrentado todos eles do mesmo jeito, mas minha mente estava seriamente distorcida naquela época, então eu preferiria não pensar sobre isso. 7. Para todos que estão questionando o que estou fazendo agora, estou estudando engenharia aeroespacial. Adoro aviões, e durante meu curso, pude conhecer a parte inferior de ambos os aviões, e até mesmo algumas aeronaves que estiveram no espaço. Não quero parecer um idiota, mas ver todos esses componentes se encaixando e realmente saber como tudo funciona, como tudo é chamado
E como identificar tudo é seriamente épico. Só espero passar no curso com uma nota boa o suficiente para fazer carreira nisso. Bem, a minha história foi essa. Obrigado a todos.